E vamos orar a Deus, pedindo que Deus nos abençoe nesse momento, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças nós te damos, porque o Senhor nos trouxe aqui. Te bendizemos, porque o teu amor é imenso, grandioso, maravilhoso, e nós o experimentamos todos os dias. E ele nos alegra, ele nos motiva, ele nos traz confiança e a alegria que somente aquele que te tem como Deus e Senhor e Salvador sente. Amém. Que privilégio, Pai, estarmos agora aqui com os irmãos e diante da Tua palavra maravilhosa. Amém. Que ela, Pai, fale aos nossos corações nesta manhã. Amém. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador maravilhoso. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre missões e o desafio aumenta, né? Esse ano aqui, o pastor está desafiando a todos nós, né? A igreja como um todo, para pôr em prática aquilo que nós sabemos, nós conhecemos. E há um eixo, né, em torno do qual girará todo o trabalho que a nossa igreja fará para a edificação do seu povo aqui. E o primeiro ponto é nascimento. O segundo, crescimento. O terceiro, desenvolvimento, que é amadurecimento, para chegarmos à comunhão. Então nós vamos lidar esse ano com essas palavrinhas: nascimento, crescimento, desenvolvimento e comunhão. E nós vamos então falar sobre missão hoje e vamos focar um pouco a respeito do nascimento. A nossa irmã, Dona Sara, domingo passado, na escola dominical, explanou muito bem, com o coração, com amor, o nascimento. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre o nascimento. E depois nós vamos ouvir um testemunho da nossa irmã Dona Lúcia. Ela quer dar um testemunho. E nós vamos ouvir, no momento oportuno da aula, o testemunho da irmã. E eu gostaria de hoje pautar a nossa meditação no terceiro capítulo do Evangelho de João, muito conhecido, João 3. E eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito de alguns versículos relacionados a esse texto. Primeiramente, eu quero dizer que, como nós temos que destacar a questão prática, nós queremos dizer que existem alguns tipos de missionários, né? Existe um missionário doméstico, existe um missionário nacional e existe um missionário internacional. De modo que nós estamos encaixados dentro desses tipos de missionário. Ninguém pode dizer, nenhum convertido pode dizer que não seja um missionário. Ele é um missionário. E normalmente, a maioria das vezes, somos missionários domésticos. Todos somos missionários, todos. Tá?
refere a missionários domésticos. Então, todos que estamos aqui agora somos missionários. Tá? E talvez sejamos missionários domésticos, mas somos missionários. E uma das coisas que acontece com o missionário doméstico, como acontece com o missionário nacional, internacional, o missionário global, planetário, o que acontece na questão da obra missionária? Encontro. Encontro. Né? A missão, a obra missionária, o missionário procura sempre ter um encontro. Um encontro com quem? Um encontro com quem não seja convertido. Para que ele possa exercer o seu envolvimento com essa questão missionária. Então, o Filho de Deus está sempre preparado para um encontro. E esse encontro, ele ocorre de diversas maneiras. E nesse encontro, nós podemos ser missionários de diversas formas. Diversas formas. Porque às vezes dá a impressão de que o missionário tem que falar o evangelho naquele momento e tal. E muitas vezes ele não pode, não deve falar. Ele deve agir como um cristão. Às vezes ele deve se silenciar para alcançar alguém naquele momento do encontro. Então nós precisamos de um encontro. E veja que coisa interessante. E o missionário doméstico, como nós aqui, né, estamos sempre nos encontrando com alguém. Sempre. Sempre. Nós nos encontramos na nossa vida missionária, na nossa vida cristã, sempre nos encontramos com alguém. Nós nos encontramos, às vezes, logo pela manhã, com aqueles com quem nós convivemos em nossa casa. Saímos de casa, nos encontramos com pessoas na condução, nos encontramos com pessoas no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo. Nos encontramos com pessoas, às vezes, no hospital, porque como agora o nosso irmão Jonas, coitado, estando em dificuldades, ficou nervoso porque ele ia fazer a cirurgia da catarata, não estava tudo acertado e de repente deu tudo errado aos olhos humanos, mas com certeza certo aos olhos de Deus. O que era feito? E nervoso, pastor nervoso, coitado, hoje está no hospital, desde ontem, por causa disso, né? Mas nós temos encontros, né? Encontros, não é isso? E veja que coisa interessante, e nós devemos estar sempre preparados, né? Teologicamente, né? A nossa irmã Vilma emprestou um livro para nós, para revelar, né? E eu bebi esse livro com a Havaiana, né? Esse livro chama O Mistério da Vontade de Deus. Maravilhoso. Terminamos de ler o livro e já iniciamos a releitura do livro, né? Porque é muito edificante. Muito. Eu leio com a Havaiana todas as manhãs e é extraordinário, né? E nós, então, estávamos sempre preparados para essas vontades de Deus. E curioso que outro dia nós estávamos entrevistando um intimado, né? Eu estava na delegacia fazendo uma audiência com uma pessoa. Eu faço muitas entrevistas diariamente com muitas pessoas. E olha que coisa curiosa, né? O indivíduo tinha que ser ouvido porque ele estava trabalhando no interior de São Paulo e ele passou por uma determinada rua, bateu com o carro, não pôde retirar o carro do local,
saiu para pedir ajuda e de repente o carro dele pegou fogo. Aí quando ele voltou, os bombeiros estavam apagando o carro dele, foi aquela confusão toda. E por causa disso, houve um expediente que foi parar para nós, para a gente ouvir e tal, para ele circunstanciar o que havia acontecido. Mas qual é o problema? Qual é o destaque disso tudo? Não é essa desgraça. O destaque disso tudo, onde aconteceu esse problema? Numa rua chamada Davi Livingstone. Olha onde aconteceu o fato. Eu conversando com ele, perguntei, foi assim, da onde foi? Foi na rua Davi Livingstone, uma valeta, bateu, o carro não pode sair. A rua Davi Livingstone, sim, ouvi e tal. No final eu disse para ele, você sabe quem foi a pessoa Davi Livingstone? Onde aconteceu esse acidente e tal? Ele pegou e falou assim, não sei. Eu falei, olha, Davi Livingstone foi um nome muito importante aos olhos de Deus, à vista de Deus. E comecei a contar a vida de Davi Livingstone. Terminado isso, o que ele fez, o amor dele pelas pessoas, aquele rapaz estava chorando diante de mim. Por causa da vida daquele homem, das coisas, e da vida dele. Quem era ele? Era uma pessoa que tinha experiências com Deus, já tinha tido experiências com Deus, frequentou uma igreja, viveu, cultuou a Deus, mas estava desviado, separado da mulher, passando problemas com os filhos, com bebida. E ali ele começou a fazer uma autorreflexão, né? E com certeza, aquele momento chocou a vida daquele jovem. Eu nunca imaginei que nesse lugar, neste momento, tratando de um assunto tão pesaroso para mim, eu viesse aqui e me derramasse lágrimas por causa do nome daquela rua, que era o nome do missionário, um grande missionário que atuou na África. Nós já falamos sobre ele aqui, no passado, mas é o que eu digo, foi um encontro. E como missionário que somos, nós temos que estar sempre preparados para convergirmos os assuntos, para a pregação do Evangelho. Nós temos que pensar sempre, temos que estar preparados para os encontros que Deus realmente marca, nos usando para termos contato com outras pessoas. E aqui, o terceiro capítulo de João fala desse encontro, fala de um encontro. Encontro de quem? Encontro com quem? Um encontro de um homem chamado Nicodemos. Com quem? Com Cristo Jesus. E quem o levou para esse encontro, não há dúvidas de que foi o Espírito Santo de Deus. Quem era Nicodemos? Eu gostaria de ler, já sabemos, mas vamos destacar aqui a figura desse homem, Nicodemos. 3:1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: veja, Rabi, quer dizer, professor, sábio, o Senhor que ensina as coisas realmente de Deus. É assim que ele começa, tratando Jesus, Rabi, mestre, professor, Senhor, conhecedor. Todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar.
E aí ele conta. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Veja, irmãos, que encontro, um judeu, um fariseu, um príncipe entre os judeus, um homem que você diria, não precisa de nada e não precisa de ninguém. Esse é um homem que está bem. Esse é um homem que, quando você olha, passa por ele, é um exemplo admirável. Essa é uma pessoa que tem. Esse homem era um homem que você poderia dizer, não como os de hoje, não como os membros do Supremo Tribunal Federal de hoje, mas membros do Supremo Tribunal Federal de 3 décadas, 4 décadas atrás, que eram uma sumidade no assunto de leis, uma vida idônea, uma vida exemplar, como tivemos alguns. Esse era um homem, conhecia as leis, conhecia a Torá, conhecia o Talmud, conhecia tudo. Era um homem muito conhecedor. E este homem, então, tinha uma dúvida muito séria. E por que ele foi a Jesus? Porque ele conhecia Jesus pelos sinais. Ele conhecia Jesus pela maneira como Jesus falava e pela autenticidade, legitimidade e confirmação divina dos sinais que Jesus fazia. Ou seja, ele estudou a vida de Cristo antes de ter esse encontro com ele. Ele analisou a vida de Cristo detalhadamente. E ele fala aqui, sabemos. Ele não usa só eu sei, sabemos. Porque na verdade nós sabemos que os fariseus, os homens do Sinédrio, os líderes, estudaram a vida de Jesus Cristo, analisaram seus passos, suas palavras, cada momento da sua vida, tudo aquilo que ele fazia, e sabiam que aquilo era a vontade de Deus. Mas como ele trata Cristo? Rabi, como um professor, como um senhor, como um sábio, porque era isso que era importante para o fariseu. Paulo era assim. Ele estudava. O que era importante para o fariseu, para Nicodemos, para o conhecimento e o poder que essa pessoa tinha. E ele não trata Jesus como Salvador e Senhor, apesar dos seus sinais. Ele trata como um rabi. Olha só o tratamento que ele dispensa a Jesus Cristo. Rabi. Rabi. Por enquanto era um rabi. Era um mestre. Uma pessoa que aparentemente não tinha problemas. Era um ser respeitável na sociedade e que não precisava de nada e de ninguém. Mas não é bem assim. Ele foi ao encontro de Jesus por quê? Porque ele queria saber qual era a missão real de Jesus Cristo na terra. Ele foi lá para interpelar Cristo, para saber, Jesus, qual é a sua missão? No encontro que temos com as pessoas, muitas vezes nós precisamos deixar marcado na vida daquela pessoa qual é a nossa missão, com evidências, com sinais, com maneiras, para que de fato possamos fazer nascer no coração dessas pessoas o desejo de saber qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão?
E nós temos uma missão. Como Jesus Cristo tinha a sua missão, como Nicodemos queria saber qual era a missão de Jesus Cristo. E naquele momento, ele trata Jesus Cristo como ele trata um rabi da sua ordem, da sua classe de fariseus, do sinédrio, um homem sábio, um professor, um homem que falava de forma maravilhosa, que juntava multidões. Mas ele ali não podia chegar até Jesus naquele momento das multidões. Isso iria comprometer a sua reputação como fariseu. O que ele faz? Ele procura Jesus à noite. Ele procura Jesus num momento em que Jesus pudesse recebê-lo. E Jesus não o rejeitou. Jesus o recebeu. Porque Jesus poderia rejeitá-lo. Jesus poderia não ter condições de recebê-lo, mas Jesus fez questão de recebê-lo, de ter um encontro com esse homem que foi procurá-lo. E que provavelmente estivesse sob o apóstolo João, talvez. Porque a gente vê aqui que dos apóstolos que escreveram o Evangelho, Mateus, Lucas e Marcos não eram apóstolos, mas Mateus era. Mateus não faz esse registro. Lucas também não registra esse encontro. Marcos também não. João registra o encontro de forma detalhada. E aí ele vem aqui, Jesus responde para Nicodemos: eu lhe digo a verdade. Em outras versões aqui, o Senhor diz, de forma um pouco diferente. Em verdade vos digo. Aí vem: quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Olha a resposta de Jesus para Nicodemos. Nicodemos, em verdade eu te digo. Quem? Olha só, olha o pronome que ele usa aqui. Um pronome indefinido. Ele não diz diretamente para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo. Ele diz: quem? O Senhor, nesse momento, coloca toda a humanidade nesse pequeno pronome. Tudo indefinido. É o Nicodemos, são os fariseus, o sinédrio, quem? Quem não nascer de novo. Veja, aquele encontro de Jesus com Nicodemos se reflete os seus efeitos até nós hoje, porque nós estamos inseridos nesse quem. Esse quem aqui pode ser substituído pelo nome de todas as pessoas que já nasceram, que já morreram, que estão vivendo agora e que vão morrer e que vão nascer. Esse quem aqui é um quem que é atemporal. Atemporal. Ele serve para o passado, para o presente e para o futuro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nasceu. Primeira palavrinha do eixo, que vai nortear a nossa vida durante esse ano. E é um dos textos que eu acho que mais fala na palavra nascer ao mesmo tempo. É esse aqui. Se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Olha que coisa interessante. O Senhor faz um paralelo entre nascer de novo e ver. Nascer e ver o reino de Deus. O Senhor Jesus diz o seguinte: na verdade, com toda certeza, quem não nascer de novo não vai ver.
quê? O reino de Deus. Não adianta querer inverter o processo. Eu vou ver o reino de Deus e depois decidir se vou nascer de novo ou não. Não dá. Não dá. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E é por isso que muitas pessoas são cegas, totalmente cegas, no seu entendimento, no seu espírito, no seu ser. Não vão ver nada. E se morrer sem nascer de novo, vai morrer cega, vai ressuscitar no dia do juízo e vai estar diante do Senhor naquele dia, sem nunca ter visto o reino dos céus. Porque é condição para ele lá, sine qua non, sem a qual não se vê o reino de Deus. É uma condição. Sem essa condição não se vê o reino de Deus. Agora, interessante. Quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Mas, será que eu nasci de novo? Será que eu vi e estou vendo de fato o reino de Deus? Eu estou vendo o reino de Deus. Mas onde ele está? Será que eu preciso de um Waze para descobrir aonde eu vou parar para ver o reino de Deus? Olha, será que eu realmente nasci de novo e estou vendo o reino de Deus? Para Nicodemos, essa afirmação deu um nó nos neurônios dele. Ele não entendeu nada do que Jesus Cristo disse. Nada. Será que de fato eu nasci de novo? Eu me pergunto porque quem está aqui é como se eu colocasse assim, ó, eu te digo a verdade. Germano, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Mas para ver o que a gente vai ter, para mim poder, como Senhor, o que é isso? Como eu vejo o reino de Deus? Como eu sei que eu nasci de novo e estou vendo o reino de Deus? Sabe por quê, irmãos? Os irmãos sabem, graças a Deus. Mas eu estou aqui, irmãos, eu estou aqui tentando a fazer aquilo que nós conversamos com o pastor, tornar a coisa prática. Eu gostaria que os irmãos entendessem o seguinte: aqui nesse texto, esse texto aqui, ele serve para nortear a nossa maneira de exercer a missão doméstica, de evangelizar. Se o irmão quiser evangelizar, está aqui um modelo para iniciar a sua evangelização, para falar com qualquer pessoa. Aliás, o Evangelho de João é um excelente livro, porque ele trata com simplicidade a profundidade dos conhecimentos teológicos. E aí eu vou voltar agora no livro que a Vilma emprestou. Porque o autor daquele livro, ele fala muito, que nós devemos viver e pensar teologicamente. O pastor fala na mensagem, viver teologicamente. E esse autor, ele traduz o que é isso. Sabe o que é viver teologicamente? Pensar teologicamente? É pensar e viver biblicamente. Biblicamente. Não é tão simples isso. Porque a gente pensa que viver teologicamente é a gente se formar numa faculdade teológica, ser um teólogo e conhecer profundamente o grego, o hebraico, também, para aqueles que se dedicam e tal. Mas esse autor, ele fala sempre isso,
viver teologicamente a vontade de Deus, ou seja, viver biblicamente, porque teologia é a Bíblia. É a Bíblia. E quando você está agora aqui analisando isso, nós estamos pensando e vivendo teologicamente, biblicamente. Veja como é simples. E aqui a gente vê, vamos voltar lá, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Não nascer de novo, não verá. Acabou, não verá. Não adianta. Não adianta se aquela pessoa não nascer de novo, não adianta. Vamos orar por ela, vamos pedir a Deus, mas se ela morrer sem nascer de novo, essa pessoa está fadada a nunca ver o reino de Deus. Mas o que é? Onde eu vou procurar o reino de Deus? Para saber se eu nasci de novo? Em mim mesmo. O reino de Deus, ele não está em nenhum outro lugar, em nenhuma igreja, em nenhuma denominação, em nenhuma outra pessoa. O reino de Deus está em mim quando eu nasço de novo. É em mim. É aqui que eu vou procurar. Não adianta procurar no universo todo para tentar de alguma forma se encontrar e se conhecer. O encontro que a pessoa tem que ter é com Jesus. E Nicodemos vai perceber isso. Ali estava o nascer de novo, na frente dele, que era Cristo Jesus, na sua vida, na sua mente, no seu coração. A partir do momento que eu me analiso diante de algumas coisas, como é que eu estou sentindo isso? Eu estou sentindo isso teologicamente, biblicamente? Como é que eu estou solucionando determinada questão no meu relacionamento conjugal? O nascer de novo para ver o reino de Deus é muito amplo. O reino de Deus é muito amplo. O reino de Deus é muito profundo. O reino de Deus, ele alcança tudo na minha vida. Tudo na minha vida. E como eu sei que eu nasci de novo, estou vendo o reino de Deus? A partir do momento que eu começo a discernir as coisas e digo, isso não está de acordo com isso. Isso que eu tenho que fazer não está de acordo com isso que eu estou lendo. Isso que eu tenho que falar, ou que eu falei, ou a maneira como eu agi, a maneira como eu negociei, a maneira como eu tratei daquele assunto e daquela coisa, talvez até concernente a Deus, está de acordo com isso? Está de acordo com o reino de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus? Não está e não faz parte do reino de Deus. É isso que Nicodemos tinha que começar a entender. Ele ia passar a ver o reino de Deus dentro da sua vida. E o nascer de novo é a mesma coisa de regenerar-se. Regeneração. O que é regeneração? Regeneração é uma limpeza, é uma reorganização nova na minha vida. É uma reconstituição que ocorre dentro do meu ser. Por quê? Enquanto não ocorrer essa regeneração, eu estou no estado de degeneração. Eu sou um degenerado aos olhos de Deus. O que é ser um degenerado? É perder aquela origem que eu tinha quando houve um acontecimento que mudou a minha natureza. E nós sabemos o que aconteceu com todos nós por causa do pecado original.
nós, a partir daquele momento, passamos a ser um degenerado aos olhos de Deus. A nossa degeneração aos olhos de Deus é um apodrecimento em razão das concupiscências do homem. Nós apodrecemos aos olhos de Deus, morremos espiritualmente, e há necessidade de uma reorganização da nossa constituição espiritual, que quando se degenerou no pecado original, atingiu diretamente nosso aspecto físico. Envelhecemos e morremos, alcançou a natureza que nos cerca, que geme de dor hoje, e que os cientistas tentam descobrir porquê, e a sociologia tenta descobrir porquê, e tudo o que acontece, de alguma maneira, para ele, chama-se evento social patológico. É isso, essa é a fórmula hoje do mundo. Ah não, a violência exacerbada que nós encontramos hoje, ela se enquadra nessa fórmula assim. Evento ou fato social patológico, que para a palavra de Deus é degeneração, que para a palavra de Deus chama-se pecado, e não há nenhuma outra solução para a sociedade, para o homem, a não ser a regeneração, o nascer de novo, para que a sua vida mude e ele viva aos olhos de Deus como tem que viver, e ele veja o reino de Deus. A cada dia da nossa vida, no nascimento que nós temos, e veja que processo interessante, eu pego e levanto e digo, naturalmente, eu tenho que dizer a verdade, sempre eu tenho que falar a verdade, eu tenho que usar a minha língua para o bem do meu próximo, eu tenho que usar a minha vida para a glória de Deus. Esse sim está vendo o reino de Deus. Esse sim nasceu de novo. Mas aquele que é insensível com relação às coisas espirituais está morto. Está morto. A vida espiritual não diz respeito, não toca, não há mudança, não há reação, não há vida. Não há vida no lar em que ele está, e a regeneração é vida no lar onde ele se encontra, meu Deus. Não há mudança, estado de mudança na igreja. O Senhor fala e fala, ele lê a Bíblia, mas é como se lemos desse um romance qualquer, alguma coisa, fecha e vai viver, e ele vai beber, vai se embriagar, ele vai mentir, ele vai trair. Não há mudança, não há amor, não há disposição, não há novo nascimento, não está vendo o reino de Deus. E é isso que o Senhor diz para Nicodemos. Nicodemos tem que nascer de novo. Não adianta você voltar para aquele sinédrio dessa mesma maneira. Não adianta você ler a Torá sem entender que a lei leva a Cristo, ela leva a mim. Não adianta. Não adianta, Nicodemos. E Nicodemos começa a elaborar e a pensar. Mas o Senhor vem e fala mais com ele. E diz, como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Ninguém, outra vez o pronome, pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Agora ele vai, e ele vem, dizendo que não é só questão de não ver, mas não vai entrar. Não vai entrar no reino de Deus. Ele fala a verdade. É o Senhor dizendo para ele, Nicodemos, o negócio é o seguinte, na verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água
e do Espírito. Outra vez, o Senhor falando em nascer, a necessidade de nascer. Por que tem que nascer? Porque se não nascer, não vai ver o reino, se não nascer, não vai entrar no reino de Deus. Essa é a preocupação que o missionário doméstico tem que ter. Porque o missionário doméstico sabe dessa verdade. Veja, é verdade. É Jesus quem está dizendo. E o missionário doméstico, como os outros, se preocupa e sabe que se o seu amigo, o seu conhecido, aquela pessoa que ele ama, não nascer de novo, não vai ver e não vai entrar no reino de Deus. Não adianta, não se entra por outro caminho, não se entra por outra porta no Deus. É só através de Cristo Jesus que você vai entrar. E se você não entrar nesse tempo que se chama hoje, e você não tomar a decisão, você não vai entrar no reino dos céus. E quem não entra no reino dos céus, vai entrar no reino do inferno. Porque só existem dois caminhos, só existem dois reinos, só existem duas situações. Ou é o reino de Deus, ou é as trevas e o sofrimento eterno no inferno. É uma verdade. É uma verdade. E aqui o Senhor trata com Nicodemos e fala exatamente isso para ele. E ele diz: você tem que nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Nós sabemos que a água é o elemento que purifica, não é? É o elemento que lava, é o elemento que regenera. Ele vai limpando tudo. E o Espírito é aquele que dá o renascimento, a restauração, a reorganização da nossa vida espiritual. E ele vem. Portanto, não se surpreenda, Nicodemos, quando eu te digo, é necessário nascer de novo. Veja, novamente a palavra, nascer de novo. E aí ele vem num dos exemplos maravilhosos. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Nós não explicamos isso. O missionário doméstico não vai explicar nunca isso. Esse, às vezes, é um dos problemas do missionário, né? Querer explicar tudo. Mas eu preciso saber tudo, porque eu preciso explicar como é que acontece uma coisa como essa. Não, nós não temos que explicar isso. E aí ele coloca o vento. O vento, você não sabe onde está o vento, né? O vento não tem cor, né? O vento, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, né? Olha o que o Senhor ensina para o seu missionário. É assim que nós devemos fazer. O Espírito Santo do Senhor, Espírito e vento na Bíblia, né? São termos que se confundem. É a mesma coisa. Você não explica como você se converteu, Germano. Eu não explico como eu me converti. Não sei como me converti. Mas, ouvindo a palavra do Senhor, num dado momento, Deus tocou a vida, me tocou no coração, e naquele momento eu quis servir ao Senhor. Mas eu ouvi que existia essa necessidade do novo nascimento. Quem nasce não explica porque nasceu. Como é que você vai explicar? Você pode dizer: eu estava na cadeia quando eu nasci de novo. Eu estava no leito do hospital quando eu nasci de novo. Eu tinha sofrido um grave acidente quando eu nasci de novo. O Senhor me deu uma oportunidade de nascer de novo depois daquele evento. Ou então eu nasci de novo quando eu ouvi um canto.
vezes, ele tem, ele não explica, ele apresenta apenas a necessidade de se nascer de novo e as maravilhas que é nascer de novo. Eu não sei se eu contei para os irmãos uma história, talvez eu tenha contado, se eu contei, os irmãos me desculpem, então não vou contar outra vez. Nós estávamos ontem lá em Vila Continental, né? Os irmãos sabem, eu trabalhei muitos anos, Deus me usou muito lá em Vila Continental, então, enfim, né? E tinha um irmão lá, e esse irmão, ele, graças a Deus, está no caminho do Senhor, estava com a Bíblia ontem, veio, me deu um abraço, fazia tempo que ele não me via, então, ele não está nem na nossa igreja, mas está numa outra igreja. Eu acho que eu contei isso para os irmãos. Eu estava com um irmão da igreja aqui e nós fomos lá para evangelizar. Chegamos na sala da casa dele, eu contei essa história para os irmãos. Contei já, né? Então os irmãos viram, né? Ah, não ouviu? Então é assim, nós estávamos ali, né? E lemos a Bíblia, eu com o irmão da igreja, né? E enfim, aí de repente, num dado momento, nós apresentamos, né, a verdade que é Cristo para ele e dissemos: você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você se entrega ao Senhor Jesus Cristo? E você se entrega a Jesus, fala: eu aceito Jesus Cristo, Filho de Deus, como meu Senhor e Salvador. Eu aceito. E não saía aquele negócio dele, de repente ele foi possuído ali, foi uma confusão. E ele disse: como é que Deus operou no momento para arrancar aquela porcaria que estava na vida daquele moço? Com um hino. Começamos a cantar, orávamos, não dava certo, e ele esperneando, ele levantava, dançava, caía ali no meio da sala, aquela confusão toda. Aí o irmão pegou e falou assim: vamos cantar, irmão. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Então, começamos a cantar. E o espírito ruim saiu, e aquele irmão se acalmou, oramos juntos. O irmão aceitou a Jesus Cristo naquele momento, e ele teve a sua vida de altos e baixos e tudo mais, mas graças a Deus estava no culto ontem, né? Então, são essas coisas, você não explica isso. O vento do Senhor, o Espírito do Senhor vem, você não explica nada. Nós somos missionários. Quem vai tratar daquele coração é Deus. E eu recebi um pensamento bonito que foi passado assim para nós, de um autor, e que diz assim: somente Deus vê o coração, e somente o coração vê a Deus. Somente Deus vê o coração, e somente o coração vê a Deus. É naquela transformação que se vê a Deus. Uma coisa é verdadeira, irmãos: quando experimentamos isso, as coisas mudam na vida da gente, e mudam muito na vida da gente. Verdadeiramente passamos a ser uma nova criatura. Passamos a ver o reino de Deus e passamos a experimentar coisas extraordinárias. E é isso que o Senhor quer fazer com a sua igreja, através de cada um dos irmãos. Se não estivermos fazendo isso, há alguma coisa errada na nossa vida. Se não tivermos a oportunidade de testemunhar no momento que podemos testemunhar, alguma coisa errada. Se o nosso assunto diz respeito somente às coisas materiais do mundo e nas oportunidades que nós temos, veja até o nome de uma rua, foi suficiente para que pudéssemos falar de Jesus Cristo, para ver se o Espírito Santo tocava naquele moço. Não sei se tocou, não sei o que aconteceu com ele, só sei que aquele moço saiu chorando e falou: meu Deus, eu vim aqui hoje
Foi Deus quem me trouxe nesse lugar para ouvir isso e agradecer. Não somos nós que fazemos nada, mas através de nós Deus faz tudo. Veja, não somos nós que fazemos nada, mas através de nós Deus faz tudo. Tudo. E é isso que ele ensina aqui. O vento, maravilhoso. E aí o Senhor vem e diz: como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você, mestre, respeitado em Israel, e não entende essas coisas? Eu te digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu no céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É só isso que o Senhor queria dar para Nicodemos. Só isso. Não é questão de nascer de novo só para ver. Eu quero nascer de novo só para ver. Nossa, eu estou louco para ver esse reino. Eu quero nascer. Nossa, que coisa espetacular. Você vê uma mensagem ali. Ai, eu quero ver isso. Nossa, eu queria entrar nesse reino. Não, o Senhor não está querendo dar condição de você só ver, ou de você só entrar. Ele quer te dar a vida eterna, Nicodemos. Nicodemos, o Senhor está querendo dar a vida eterna. E uma das coisas que nós devemos crer que exista a vida depois da morte é porque nós morremos aqui. Nós morremos aqui. E a morte tem uma força extraordinária. A morte, ela pega todo mundo e vai levar todo mundo. Ninguém escapa da morte. Só 2 pessoas na Bíblia escaparam da morte porque Deus quis, que foi Enoque e Elias. Mas as pessoas todas passaram e vão passar pela morte. Nós todos vamos passar pela morte. Se Cristo não voltar, um dia o nosso nome vai estar numa lápide. Estará ali. E estaremos aguardando, mas passaremos pela morte. Ninguém foge disso. Por quê? Porque a morte não é um evento social patológico, ilusório, é real, é verdadeiro. E a consequência da morte é o pecado. É isso. E quando entendemos isso, entendemos um mistério extraordinário que se desvenda. E quando estamos com Cristo, este evento que aterroriza, e que as pessoas dizem: não fale sobre morte, porque atrai, isso é terrível, não fale sobre isso, já não tem um efeito, já não causa um efeito, porque nós sabemos que quando sairmos daqui, pela verdade, é verdade, vamos ter vida eterna. Meu Deus, quem pode oferecer uma coisa dessa? Só Jesus. Nós não podemos dar vida. Como eu disse, não podemos fazer nada, mas através de nós o Senhor Jesus Cristo faz isso, da vida eterna através de nós. Veja que coisa maravilhosa é ser um missionário, veja que coisa extraordinária, e é isso que o Senhor diz que nós somos, todos nós vamos, temos que ir, porque nós temos essa mensagem maravilhosa em nossa vida. Ela não é uma mensagem teórica. Ela não é uma mensagem de uma caixinha de sorte ou alguma coisa guardada em nosso coração. Ela é uma coisa que está na nossa vida. E nós falamos isso automaticamente. Porque quando nós vemos uma pessoa ali, nós estamos vendo um cadáver. Nós estamos vendo uma pessoa sem vida. Nós estamos vendo uma pessoa que não nasceu de novo. Nós estamos vendo uma pessoa que vai ter uma morte eterna. E o missionário vê isso, ama isso, e ele tem a solução para isso. Pelo menos para apresentá-la. E é isso que nós temos que fazer. A terceira
precisar da terceira igreja, não pode fazer nada. Mas através da terceira igreja, o Senhor pode fazer tudo. 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 Ele pode todas as coisas. E nós temos que ter isso em mente. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou fraco, eu sou frágil, mas aquele que está em mim é forte, é grandioso, é maravilhoso, fala através de mim, através do seu Espírito, e o seu Espírito é que tem que soprar. Não sou eu não duvido a ninguém, não duvido a nada. Sou pecador também, sou miserável também, erro, falho, entristeço. Mas Deus, apesar de tudo isso, nos usa quando nos colocamos à disposição dele. Somos missionários e temos que pensar assim. E se não estamos pensando assim, é porque de alguma maneira o espírito do mal, as coisas do mundo estão cegando esse nosso entendimento. E precisamos orar para que Deus tire tudo isso, para que nós possamos ser usados como Deus quer. A todo instante Deus quer nos usar. A todo instante Ele fala, hoje o Germano acordou e eu quero usar o Germano hoje. Agora, esse é o momento, é o tempo. E eu vou marcar alguns encontros para o Germano. E vamos ver como é que o Germano vai se sair como missionário. Ele não pode perder a oportunidade nesse momento. Vamos fazer, mesmo porque quando você prega a palavra de Deus e aquela pessoa recusa ouvir, aquela pessoa está sendo condenada. E o sangue dela não recairá sobre isso. Porque eu falei. E aqui vem, vou terminar. Porque Deus, veja lá, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, podemos, para mim podemos, porque Deus amou o mundo, amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, agora ele volta a falar, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Maravilha, né? Maravilha, maravilha. E a gente vê depois que Nicodemos é visto na morte de Cristo, quando ele pega o corpo de Cristo e vai lá e limpa e perfuma o corpo de Jesus Cristo, indo lá e pedindo também, né, para tirar o corpo de Cristo da cruz. Ali ele já não tinha mais preocupação em falar com Jesus à noite. Ele não tinha mais preocupação de falar com Jesus de forma oculta. E Jesus falou no coração daquele homem. E aquele homem viu, aquele homem vai entrar no reino de Deus e morreu com Cristo Jesus. Irmãos, essa é a mensagem. A grande mensagem. E sabe, irmãos, não é fácil a vida de Nicodemos. Veja que situação, que desafio Nicodemos teve para encontrar-se com Jesus. Foi um desafio muito grande, muitas implicações nesse encontro para ele. Ele tinha de fato uma preocupação com o que iriam pensar dele. Ele tinha de fato uma representatividade política, uma representatividade religiosa, uma representatividade de Estado. Não é fácil. Olha o desafio que ele enfrentou para chegar até Jesus Cristo. O que ele não pensou naquela noite, quando ele estava se encontrando com Jesus? O que será que eu vou dizer para esse Senhor? Como será que eu vou falar com Ele?
Como será que eu vou expor o que está acontecendo com a minha vida e com o meu coração? Veja, não é fácil. As pessoas que não têm Cristo têm muitos desafios para chegar a ver a luz. Muitos desafios. E nós precisamos orar por essas pessoas. Por isso, a Herô disse aqui: você quer evangelizar alguém porque você ama tanto essa pessoa? Comece a orar por ela e pedir que Deus elimine os desafios que essa pessoa vai ter ao ter um encontro com a luz. Porque ela vem das trevas, ela vem da escuridão, ela vem carregada de medo, ela vem carregada de dúvidas, ela vem carregada de ansiedades, ela vem carregada de dores, ela vem machucada, ela vem angustiada, porque quem está nas trevas sofre os efeitos e a pressão do pecado. E nós não podemos ver essa pessoa e esmigalhá-la mais e torcê-la mais. Nós precisamos ir com o amor de Deus. Por isso precisamos orar e entender por que ela fala desse jeito quando ela está na escuridão, por que ela age desse jeito quando ela está perdida no pecado, porque é o pecado que faz isso. É um pecado que machuca, é um pecado que entristece, que corrói, que provoca vícios. E a pessoa tem que sair desse estado. Não é brincadeira, é só pelo poder de Deus. E precisamos então fazer isso como missionários domésticos. Isso, irmãos, que é uma questão que nós precisamos lidar e fazer. Vamos pensar nas pessoas que nós amamos e queremos que vivem eternamente. Vamos orar por elas e vamos pedir a Deus que nos use como instrumento para termos esse encontro maravilhoso, para que o coração dessa pessoa esteja preparado para ouvir a palavra de Deus e que possamos ter a sabedoria de falarmos com simplicidade das profundidades das coisas de Deus. E não explicarmos, mas apresentarmos a solução para quem está nas trevas, a luz para quem está perdido, o caminho para quem está no erro. É isso que o Senhor quer da nossa igreja, isso que o Senhor quer da terceira igreja. É isso que nós queremos e vamos tentar fazer esse ano. Vamos ser missionários domésticos, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos use como missionários para que vidas alcancem esse estado de glória e de grandeza que é ser o Filho de Deus.